Oi amigos, oi amigas, esse é mais um Atualizações do Musset, quadro onde eu reúno diferentes informações no vídeo só para você ganhar tempo e ficar bem informado sobre o que acontece no Santos. Vou falar de Neymar e qual o prazo médio para sua recuperação, a situação do Gabriel Bontempo, Vitor Hugo e também sobre o psicopata do bem, Gabriel Brazão. Você vai entender melhor isso durante o vídeo, mas antes eu peço para que você se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito, nós chegamos a 50 mil pessoas por aqui. Muito, muito, muito obrigado por esse feito. E aqui a gente sonha alto. Temos voos maiores a percorrer. Eu quero a placa dos 100 mil, eu quero eventos, eu quero transmissões, eu quero viagens. Então, eu só sonho porque vocês me permitem sonhar. Então, de verdade, muito obrigado. Nós temos uma equipe aqui, uma equipe pequena, mas que trabalha muito para ter um canal bonito, cheio de conteúdo. Então, você já sabe, o Matheus Meza, editor deste canal, meu irmão Giovanni Mussetti, que faz as thumbs, discute sempre o conteúdo comigo. Além, claro, né, da Gabriela Brina, a setorista da Vila, que está aqui comigo sempre, me ajudando e incentivando. Então, temos muita coisa ainda a fazer, mas nesses 2 meses já chegamos em 50 mil. Muito obrigado, eu acho que a gente merece a sua inscrição, se você ainda não é inscrito. A cada 3 pessoas que assistem este canal, uma não se inscreve. Então, pode ser você. Checa aí se você já apertou o botão, porque isso ajuda muito este canal a continuar crescendo. Inscrito ou não, eu peço para que você curta, comente, dê o hype. Eu sei que você tem hype aí, a semana começou agora. E também ative as notificações para não perder nada, assim como a possibilidade de você se tornar membro deste canal para ter acesso a vídeos e lives exclusivas ou até um grupo no WhatsApp comigo. Agora indo para as informações, para as atualizações do Musset, a primeira é sobre Neymar. O Santos anunciou uma lesão no músculo reto-femoral da coxa direita e não informou nem o grau da lesão, nem o prazo para recuperação. Eu apurei que a lesão é grau 2, é uma lesão intermediária. O grau 1 é mais simples, o grau 3 é bem mais complexo. Foi uma lesão intermediária. Essa classificação é para partir de uma ideia, de um prazo, de um tratamento, mas varia muito caso a caso, de organismo, de esforço de recuperação, a quantidade de fibras rompidas, a profundidade da lesão, enfim, não é uma área em que eu domino, longe disso. Mas é uma lesão chata, não é uma lesão simples de ser tratada, e esse protocolo costuma durar de 4 a 6 semanas para que o jogador volte a treinar em campo. Então, o Neymar, em linhas gerais, dentro de uma normalidade, ficaria sem ir a campo por 1 mês a 1 mês e meio, para depois iniciar o período de transição. Primeiro você vai para campo de tênis, depois de chuteira, depois você corre, depois você chuta, vai ganhando ritmo, vai ganhando mais tempo de treino, até que esteja liberado para atuar. Então, eu fico seguro de dizer que o Neymar vai ficar fora por pelo menos 1 mês. Ele vai ser reavaliado diariamente por sua equipe e o Departamento de Saúde do Santos. Já iniciou os trabalhos, parece concentrado, ciente do esforço que ele vai ter que fazer novamente, não apenas durante os períodos no CTR Pelé, mas também na sua casa, com a bota, com a manutenção, exercitando e cuidando nos dias de folga. Então é uma lesão chata. Tem muita gente dizendo que o Neymar não joga mais, vai se aposentar, não joga mais esse ano. Não é isso, a princípio, mas o que dá para dizer é que ele fica pelo menos 1 mês fora. Então, se ele ficar 1 mês, recuperar bem, ficar 1 mês fora, depois a transição deve durar de 1 a 2 semanas. Então é bem possível que o Neymar fique fora por 2 meses, por exemplo. Está dentro do que seria, não natural, mas dentro do possível, dentro de uma recuperação que não é fácil, beleza? Não quero chegar aqui e falar, vai de 1 a 3 meses, porque aí é fácil, né? Mas dentro do que eu ouvi, seria esse mais ou menos o prazo de recuperação, beleza? Uma boa recuperação para o Neymar, que ele reflita, se esforce. Eu publiquei um vídeo longo aqui no sábado, contando percepções e informações do Neymar, uma análise do que ele fez em campo, mas principalmente o que ele tem feito fora. Nem tanto no aspecto de Santos, mas parecia que ele não está feliz, não está motivado. Um vídeo que repercutiu bem, foram muitos comentários legais. Se você ainda não assistiu, volta lá para assistir. Aí tem que usar esse período para colocar a cabeça no lugar. E se ele quiser estar na Copa do Mundo, esse período vai ser crucial.
Beleza? Continuando, eu quero falar sobre Gabriel Bontempo, que também teve uma lesão grau 2, mas no adutor direito, né? A coxa. Não é uma lesão tão difícil de ser tratada como a do reto femoral do Neymar, como eu ouvi. O Bontempo completa nesta semana o prazo que o Santos adotou e informou, isso não é uma apuração, é o Dr. Rodrigo Zogaib, chefe do Departamento de Saúde do Santos, dizendo que o Bontempo voltaria a treinar esta semana. Na semana passada, ele deu uma entrevista à Santos TV, dizendo que o Bontempo havia se lesionado, iniciado o tratamento há 9 dias e que ele voltaria a campo de 14 a 20 dias de recuperação. Esse 20º dia expira agora, nesta terça-feira. Então, Bontempo deve começar a transição para o gramado, que é como eu falei, aquele passinho a mais, estica um pouco, sente, dói, volta, acostuma. Então, o Bontempo muito provavelmente está fora contra o Bragantino e pode voltar contra o Grêmio. Tudo vai depender da evolução ao longo da semana, beleza? Ele faz a recuperação de uma forma satisfatória, tá indo bem, mas isso tudo é muito dia a dia, só ver o caso do Ilharão ou casos mais rápidos como o João Basso. Depende muito da recuperação, do esforço, da alimentação, do descanso. É muito caso a cada, às vezes o organismo se recupera mais fácil. Nesse caso do Bontempo, a tendência é que ele volte a treinar em campo essa semana e que fique à disposição a partir do Grêmio. Muito difícil contra o Bragantino. Eu não descartaria que ele volte só contra o Corinthians depois, tá? Mas vamos indo aos poucos. Muitos de vocês me perguntaram sobre o Vitor Hugo, que saiu no começo do clássico. Ele sentiu dores no adutor da coxa direita. Eu tô gravando este vídeo às 8h14 da noite dessa segunda-feira e o Santos não havia informado o resultado dos exames. O Santos folgou nesta segunda, acredito que o Santos só vai informar nesta terça, mas numa primeira avaliação o Santos entende que o Vitor Hugo se machucou, que houve uma lesão, não foi apenas uma fisgadinha ou uma cãibra. Pelo diagnóstico rápido, pelo que o Vitor Hugo relatou, pelo sentimento, os caras fazem isso todo santo dia, né? Eles entendem que o Vitor Hugo se lesionou. Foi a mesma percepção do Neymar. Não estou falando de grau, de gravidade, estou falando de entender que houve uma lesão. O Neymar sai do treino, relata o que está acontecendo, dói, reduz mobilidade, falando, isso aqui é lesão, isso aqui não é só um susto. No caso do Vitor Hugo, a percepção foi a mesma. O Santos espera que os exames digam o contrário, mas é bem possível que o Vitor Hugo tenha uma lesão no adutor da coxa direita. Se for uma lesão mais simples, já ficaria fora contra o Bragantino e Grêmio. Se for uma lesão mais chata, é o mesmo caso do Bontempo, semelhante ao Neymar, e poderia desfalcar o Santos por mais partidas. Tomara que o resultado aponte algo satisfatório para o Vitor Hugo. Para terminar esse vídeo, eu quero falar sobre o Gabriel Brazão. O Gabriel Brazão atuaria com um capacete contra o São Paulo depois daquele choque contra o Galo, né? O Galo contra o Galo. Ele treina na véspera, se incomoda um pouco com o capacete, mas fala, tá bom, vou jogar. E era apenas uma precaução, tá? O choque mesmo, fica aquela dor, né? Dá uma amassada aqui, um inchaço, incomoda. E aí, pô, o Brasão sai muito do gol, então vamos colocar uma proteção na cabeça dele, né? E o Brasão não gostou. No aquecimento, tava calor, ele fala muito, tem muita expressão, sente muito o jogo, pum, tirou o capacete. Comecinho do jogo contra o São Paulo, pá, porrada na cara. Essa ajoelhada dessa vez não foi na testa, nos olhos, foi mais na região da boca, um choque menos violento. E o Brasão vai, continua em campo, joga super bem, vibra até o final, sai todas as vezes do gol como sempre sai. Eu tava falando com uma fonte minha e ela me falou, cara, o Brasão é um psicopata. E deu risada. Obviamente o psicopata no bom sentido, ele sente tanto o jogo, ele quer tanto, ele é tão corajoso, ele se doa tanto, como o Cazé falou, ele tem risco de morte, né? O Brasão, ele é um cara que tomou uma porrada, que foi num neuro, fez tomografia e no jogo seguinte ele sai como se nada tivesse acontecido. Nenhum receio, nada, nada, como se ele tivesse acabado de subir profissional. O nosso psicopata do bem, Gabriel Brazão, tá tudo certo, fora essas dores de vários choques. Ele sempre diz que vai continuar sendo esse cara que vai jogar pelo time, que vai se doar. Então, além das questões técnica dele, de velocidade de reflexo, ele é um cara que se doa pro time, que coloca a cara na frente da porrada mesmo, como tem feito o Brasil. Merece muito destaque para mim. Deveria ter sido chamado para a seleção brasileira e não o Hugo Souza. Acho que tem espaço o Brasil continuar nessa atuada. Tomara que esteja na próxima Copa do Mundo. Beleza? Neymar, Bontempo, Vitor Hugo.
Gabriel Brazão. Agradeço a você que assistiu até o final, reforço o pedido de inscrição e até o próximo vídeo.